mentira, que ela é sustentada apenas com uma propaganda maluca, que vende os nossos vícios como se eles fossem as nossas virtudes, que vendem os nossos defeitos como se fossem as nossas qualidades. Eu não sou a bosta de um favelado. Eu não quero viver numa favela. O cara que mora na favela não é um bosta de um favelado. Aquelas pessoas precisam desesperadamente serem vistas como brasileiras. E nós precisamos resgatar o que há de melhor em nós, senão todos nós vamos favelizar nossa mente. Eu não quero que o Brasil seja o país da favela, da bunda da Anitta. Eu não quero que o Brasil seja o país do auxílio. Eu não quero ser visto como um indígena de cocar perante o mundo. Eu quero ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu quero ver um país em que todo mundo possa andar na rua sem ser roubado. Eu quero ver um país em que as pessoas tenham moradia, que as pessoas possam morar em casas dignas, que elas possam ter bairros que as pessoas conhecem os nomes das outras pessoas e possam confiar umas nas outras. Eu quero ver um país em que os impostos sejam justos. E eu quero viver num país, e aí vem a grande ambição, que aqui parece assim, aquela coisa singela, não, eu quero ver um país que eu possa ser feliz, eu não quero só ser feliz. As grandes nações da história não se preocuparam em ser feliz, elas se preocuparam em estar na história construindo o nome do seu povo. Imagina se a preocupação dos romanos fosse ser feliz, se os gregos estivessem lá com os persas na porta deles, não, eu quero ser feliz. Alguns até queriam. Nós temos que ser, e a federação só vai fazer sentido, se nós formos uma das 5 nações mais importantes do mundo. E é isso que eu vim propor para vocês aqui. Nós precisamos ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Que significa estar junto com China, Índia, Estados Unidos e Rússia, decidindo o que importa. Em termos de tecnologia, em termos de armamento, recursos humanos e recursos naturais. E eu digo mais, se nós não formos uma das 5 maiores nações do mundo, o Brasil tem que acabar. Porque o Brasil não fará sentido nesse dia. E mais, o Brasil não sendo uma das nações mais poderosas do mundo, ele não vai ter como se defender dessas outras nações. Nós estamos lotados de recursos naturais, nós temos água, nós temos terra abundante, agricultável, nós temos um território em um ponto estratégico para o mundo, um ponto de passagem entre o Oriente e o Ocidente, um território que não está distante de uma África que vai ser um grande reservatório de população para o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Em resumo, nós temos que ter grandes ambições. E essas grandes ambições só serão levadas à frente, coloquem na cabeça, se a mesma mentalidade pioneira que os avós de vocês tiveram, que os bandeirantes lá de São Paulo tiveram, que os sertanejos no Nordeste tiveram, se essa mentalidade pioneira for o espírito nosso, e se as qualidades que estão presentes aqui no estado de vocês foram entendidas como qualidades que o resto do Brasil tem que se espelhar. Eu não falei desde o começo que o Brasil nega vocês e só se lembra de vocês na hora de cobrar imposto? O Brasil tem que se espelhar na forma de viver nas cidades de vocês. As cidades de vocês são melhores do que as cidades do Brasil oficial. As relações sociais entre vocês são melhores que as relações sociais do Brasil oficial. As ruas das cidades de vocês são melhores, as empresas de vocês são melhores, a forma de conviver socialmente são melhores. Tudo isso é melhor do que o Brasil oficial, do que o soberania starter pack. Até porque vocês são muito mais soberanos do que um país que vende a própria fraqueza para o mundo. Que vende, olha, eu tenho um cartão do Bolsa Família. Vocês são muito mais soberanos por não dependerem do Bolsa Família. Vocês construíram na base do trampo, do trabalho, a sua própria soberania individual e a soberania coletiva das suas famílias e das suas cidades. Portanto, o desafio que a gente tem que ter aqui é, o Brasil tem que ser mais Santa Catarina. E o que eu estou propondo com a fundação do Partido Missão é fazer com que os outros estados do Brasil sejam mais Santa Catarina. E menos Maranhão. É isso, e menos o Maranhão, porque a nossa luta é o seguinte, a classe política brasileira quer que a gente seja um gigantesco Maranhão. E eu achava antigamente, o que eu acabei de falar agora era mera propaganda. Tipo, os políticos querem deixar você sempre na ignorância. É mentira. Eu estava errado. Os políticos realmente querem viver no Maranhão. O modelo político perfeito para você ser um político do centrão brasileiro é o modelo maranhense. A população não te cobra, você vive de recursos econômicos extraídos de outros lugares, você não precisa lutar para enriquecer a própria população. A população realmente fica ignorante, inerte. Você fica num jogo de cobrança mútua e você rouba e não tem judiciário para te cobrar. Ou seja, o Maranhão é o modelo político perfeito para político vagabundo. E o Brasil está numa tendência de maranização e não de Santa Catarinização, vocês entenderam? O Brasil, nos tribunais de contas,
o Brasil nas nomeações no STF, o Brasil no Centrão, o Brasil na presidência do Senado. Quando vocês olham aquele Alcolumbre, ele não tem nada a ver com vocês. O Alcolumbre representa o Brasil no Centrão, o Brasil mais sórdido, o Brasil mais vagabundo que tem. Portanto, a gente está se maranhanizando. Quando o processo tem que ser o completo inverso. A gente tem que ficar mais próximo das cidades de vocês. As cidades de vocês são melhores do que o restante das cidades do Brasil, ponto. Ai, mas não tem o nosso samba no pé. Foda-se o samba no pé. Eu tô cagando pra merda do samba no pé. E vocês têm que cagar pra merda do samba no pé. Porque não é samba no pé que paga a conta, e não é samba no pé que faz sua vida ser digna. Não é samba no pé que evita ter morador de rua. Não é samba no pé que evita ter um bandido te assaltando. Não é samba no pé que faz a fila do SUS andar. Não é samba no pé que aumenta a porra dos índices, não só econômicos, mas sociais do IDH. IDH não é samba. Foda-se a merda do samba, foda-se a merda dos elementos que são usados para justificar que outros brasileiros vivam na merda. O IDH de várias cidades daqui de Santa Catarina é acima de 0,8. Eu quero que o resto do Brasil tenha IDH acima de 0,8. Portanto, o papel de vocês, e esse é o papel que vocês têm que convencer os seus pais, é um papel muito louco. Eu tenho que falar para os pais de vocês, eu quero que o Brasil seja igual a você, pai. Eu quero que o Brasil seja igual a você, mãe. E você tem que fazer isso junto comigo, combatendo uma classe política de fora que está roubando a gente. E pior, uma classe política daqui de dentro do estado de Santa Catarina que acha que a nossa luta é enfrentar o comunismo. Vocês entenderam a lógica disso aqui? Vocês aqui elegem pessoas que estão indo lá em Brasília enfrentar o comunismo. Cara, o Alcolumbre não é comunista. O Alcolumbre não é. Não há nenhuma discussão sobre materialismo histórico dialético lá em Brasília acontecendo. Não há nada disso. Há apenas roubo puro e simples. Ah não, mas pô, o Zé Trovão está indo lá falar, o Zé Trovão não está indo enfrentar o comunismo. Ele está indo maranhanizar o estado de vocês. Tá? Ele vai ajudar vocês a ficarem mais Maranhão. Que é isso que todo político malandro faz. Então a nossa revolução, e a revolução que vocês têm que fazer aqui em Santa Catarina, que é o que eu preciso de vocês, eu preciso de vocês engajados com energia, eu preciso de material humano de alta qualidade para lançar candidato. Eu preciso de vocês engajando e trazendo as pessoas, primeiro os melhores, as pessoas nas posições de topo, seus amigos, lideranças em igrejas, em todos os lugares. E terceiro, um entendimento geral, que a nossa guerra é uma guerra pelo Pacto Federativo, em fazer os estados que estão trabalhando menos e que estão rendendo menos para a União, começarem a pagar a conta deles para sobrar dinheiro para vocês e gerar modelos de governança e administração ao redor do Brasil para que as cidades ao redor do Brasil fiquem parecidas com as cidades de vocês. Aí sabe o que vai acontecer no final? Aí sobra dinheiro para vocês terem estrada aqui. Que aqui, infelizmente, por mais que não seja o desastre que eu vi em outros lugares do Brasil, as estradas não são condizentes com a produção de vocês. Ferrovia que vocês precisam ter desesperadamente. E o resto, meus amigos, sendo muito sincero, o resto vocês se viram, como se viraram ao longo de toda a vida de vocês. Se a gente passa a nossa agenda econômica de competitividade e de redução de gastos do governo, os juros vai cair. Com os juros caindo, vocês vão saber investir nas empresas de vocês, ou vocês vão saber investir na vida pessoal de vocês, na qualificação profissional de vocês. Com impostos menores também sobra dinheiro no bolso de vocês. Com energia mais barata através de investimentos que a gente vai fazer em infraestrutura, também vai ficar barato o custo Brasil. Com mais estradas e com mais ferrovias, vocês vão poder escoar a produção. Com leis mais simples para abrir e fechar empresas, para contratar e demitir pessoas, as empresas vão poder investir mais, construir novos produtos, aumentar a cadeia produtiva, ter mais complexidade na produção, coisa que já vem acontecendo aqui. Em resumo, se deixar vocês trabalharem, vocês vão se virar. Aí eu dou uma estradazinha aqui, arrumo um portozinho ali no final, a ferrovia funciona, e vocês não vão ter nem os processos e problemas migratórios que existem aqui. E vocês vão ser vistos e entendidos pelo resto do Brasil como exemplo de um Brasil que dá certo. E um lugar que a gente tem que se orgulhar, não só por conta da Receita Federal, mas também nos símbolos nacionais. Tá? E é este o objetivo que tem que ser construído aqui. É como Santa Catarina serve um projeto de Brasil sendo Santa Catarina. Porque o Brasil precisa ser mais como vocês. E eu estou falando isso para onde eu vou ao redor do Brasil. Alguém já viu as entrevistas que eu dou? Quando eu preciso falar, às vezes, com um radialista, lá no Ceará que tinha um radialista petista que falava, não, vocês foram privilegiados lá no Sul. Eu falei, eu sou do Sul, sou do Sudeste. 2, não foram privilegiados. Não houve nada disso.
Desde os anos 40 e 50 tem Sudene, tacaram dinheiro pra elite política do Nordeste, que só vive de explorar. Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora.